Tony Jasper Hudgell, na verdade, nasceu como Anthony Smith em 8 de outubro de 2014. Ele nasceu de seus pais biológicos, Jodie Simpson e Tony Smith, que eram de Whitstable, Kent, Reino Unido. Eles viviam em um apartamento na Square Hill Road, em Maidstone, descrito como muito bagunçado e sujo. Então, antes do nascimento de Anthony, em julho de 2012, Jodie Simpson, de 24 anos, ficou noiva de Tony Smith, de 46 anos. Mas Tony não era um bom homem de forma alguma. Ele tinha um passado violento com 11 condenações diferentes e 21 delitos distintos. Algumas dessas acusações envolviam agressão, lesão corporal grave e posse de drogas. Tony também tinha um problema de dependência tanto de heroína quanto de álcool. O casal teve o bebê Anthony em outubro de 2014 e ficou nas nuvens com o novo filho. Mas isso não duraria muito quando o pequeno Anthony tinha apenas 6 semanas de vida. Em novembro de 2014, ele começou a não se alimentar e seu corpo estava levemente inchado. Então, sua mãe, Jodie, decidiu levá-lo ao pediatra para ser examinado. Ao ver o bebê, o médico percebeu que, apesar do que Jodie dissera, o menino estava muito mais doente do que parecia. O bebê à sua frente estava muito doente. Os olhos de Anthony estavam fechados e suas pernas rígidas e inchadas. O médico suspeitou de septicemia em Anthony, que foi levado ao Hospital Pembury imediatamente. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para uma unidade especializada no Hospital Infantil Evelina de Londres. Quando o bebê foi internado no hospital, disseram que ele estava extremamente sonolento e apresentava sinais de dificuldade respiratória. A pele de Antônio estava acinzentada, ele espumava pela boca e gemia. Os médicos relataram que o corpo de Toninho estava assustadoramente inchado nas radiografias. Revelou que ele tinha fraturas em ambos os ossos da coxa, nas 2 pernas, no tornozelo direito, no polegar esquerdo e em 2 ossos do dedão do pé. Anthony também tinha membros deslocados, além de trauma por objeto contundente no rosto. As fraturas e os membros deslocados dele ficaram sem tratamento por tanto tempo que levaram Anthony a sofrer falência múltipla dos órgãos, choque tóxico e sepse. O corpo dele tinha inchado como um balão tentando combater a infecção, e além disso, Anthony também tinha uma massa no cérebro. Ele foi colocado em suporte de vida e as coisas não pareciam boas para o bebê, mas depois de dias de tratamento médico agressivo e antibióticos, a condição de Anthony começou a melhorar. Parecia que o garotinho ia conseguir sobreviver. Ele ficou gravemente ferido e teria sequelas permanentes, mas os médicos salvaram o bebê de 6 semanas. Agora, os médicos que estavam tratando Anthony sabiam que esses ferimentos graves não eram acidentais de forma alguma. Mas seus pais, Jodie e Tony, diziam aos médicos e enfermeiros que foi só um acidente. Sem especificar o tipo de acidente que causou os ferimentos, os médicos acionaram as autoridades por suspeita e Jodie Simpson e Tony Smith foram interrogados pela polícia. Eles negaram saber como os ferimentos do filho ocorreram e também negaram ter demorado para buscar atendimento médico. Nenhuma acusação foi feita e eles não foram detidos. Durante a recuperação no hospital, o bebê Anthony ficou sob cuidados do Estado. E logo depois disso, uma mulher chamada Paula Hudgall, que em breve seria sua mãe adotiva, foi ao hospital para conhecer o bebê. Quando ela fez isso, Anthony tinha 4 meses e estava em estado lastimável. Ele pesava só 4,3 kg, já contando o peso dos gessos nas pernas. Ele já tinha vivido muito em pouco tempo e quando Paula o conheceu, estava emocionalmente fechado. Ele tinha um olhar vidrado e nenhuma expressão no rosto. Mas depois que Paula viu Anthony, ela sabia que não poderia deixá-lo e começou a chorar. Paula então ligou para seu marido Mark e os dois decidiram que iriam acolher o bebê. Paula e seu marido Mark moravam em Kings Hill, Kent, com 7 filhos deles, com idades entre 5 e 28 anos. Mas eles ainda tinham muito amor para dar. Quando trouxeram Anthony para casa em 9 de fevereiro de 2015 do hospital, renomearam-no para Tony Hudgall. Os médicos explicaram para Paula que o futuro de Tony era incerto, porque eles nunca tinham visto um bebê tão pequeno sobreviver aos ferimentos terríveis que Tony tinha. Médicos achavam que Tony talvez nunca sentasse ou engatinhasse e teria atrasos no desenvolvimento pelos remédios que salvaram sua vida. Os ferimentos horríveis que Tony sofreu teriam que ter sido causados por puxões, torções e giros de seus membros com força considerável.
e os ferimentos tinham sido infligidos nele até 10 dias antes de ele realmente ser levado ao médico. A septicemia que Tony teve causou danos aos ossos, articulações e placas de crescimento dele. Tony também ficou parcialmente surdo e com o quadril permanentemente deslocado. Em maio de 2015, poucos meses após Tony sair do hospital, Paula e Mark informaram aos serviços sociais que desejavam adotá-lo. Menos de um ano depois, em março de 2016, Tony tornou-se oficialmente filho deles. E o mais louco é que os pais biológicos de Tony, Jodie e Tony ainda não tinham nenhuma acusação contra eles. Eles podiam ter visitas supervisionadas com o filho 3 vezes por semana. Paula contou que na primeira visita supervisionada, o pai de Tony entrou animado e agradeceu. Obrigado por cuidar do nosso menino. Você pode pensar que somos maus pais, mas foi só um acidente. Paula achou estranho e não entendeu o que ele quis dizer. Os ferimentos de Tony eram claramente mais do que apenas um acidente, e Jodie, durante aquela primeira visita, nem sequer olhou nos olhos de Paula. E apesar do fato de que Tony estava tendo terrores noturnos, após cada visita, foi ordenado que continuassem por pelo menos mais 7 meses. E agora, mesmo que essas visitas supostamente fossem supervisionadas de alguma forma, o pequeno Tony estava voltando para a casa de Paula e Mark com machucados. Paula notou que, certa vez, após Tony voltar da visita aos pais biológicos, o gesso dele estava puxado para baixo. Ela o levou ao hospital para trocar o gesso, e quando os médicos o retiraram, Paula suspeitou que as pernas de Tony estavam quebradas sob o gesso, mas estavam todas deformadas e torcidas. Paula procurou a polícia para relatar suas preocupações, mas informaram que faltavam provas para acusar os pais. Portanto, o caso foi arquivado. Paula não entendia como quem machucou um bebê tão doce e inocente podia estar livre. Sem falar que eles poderiam ter outro filho se quisessem. Quem poderia sofrer o mesmo destino ou até pior do que o Tony? Então Paula não ia deixar isso passar. Ela insistiu ainda mais e descobriu que a polícia não sabia o que o pai biológico do Tony tinha dito para ela durante a primeira visita. Eles também não sabiam das 2 vezes que Tony foi devolvido para casa. Só para terem empurrado os gessos dele para baixo e, em outra ocasião, a tala dentro do gesso dele foi quebrada de propósito. Agora que a polícia tinha essas informações antes ausentes, disseram a Paula que reabririam o caso. E então, em janeiro de 2017, Jodie Simpson e Tony Smith finalmente foram acusados pelo que fizeram ao filho deles. Isso foi uma vitória para o pequeno Tony e seus novos pais. No entanto, a tentativa dos pais biológicos dele de atrapalhar sua recuperação ao removerem seus gessos acabaria forçando Paula e Mark a tomar a difícil decisão de amputar as 2 pernas de Tony. Infelizmente, disseram que não havia outra opção devido às várias infecções que Tony enfrentava. Em maio de 2017, a perna esquerda dele foi amputada e, em outubro do mesmo ano, a perna direita. A cirurgia para amputar a primeira perna de Tony durou 5 horas e ele saiu visivelmente abalado. Paula contou que 2 dias depois, ele já perseguia as enfermeiras na cadeira de rodas e logo após conseguiu voltar para casa. Diziam que Tony tinha um ótimo senso de humor em relação à amputação e começou a contar para as pessoas que um tubarão tinha arrancado sua perna. Ele recebeu próteses nas pernas. E com muito trabalho duro e determinação, o pequeno Tony agora consegue se locomover sozinho com poucos ou nenhum problema. Tony também precisou passar por uma intervenção bastante intensiva com fisioterapia, além de terapia de fala e linguagem. Como sua fala estava atrasada devido ao tempo que passou no hospital, no total, Tony fez 8 transfusões de sangue e passou por 23 operações diferentes. Em fevereiro de 2018, Jodie Simpson e Tony Smith foram a julgamento, apesar de os pais biológicos de Tony terem negado ter demorado a buscar ajuda médica para o filho. O casal afirmou que não foi ao hospital de imediato porque aguardavam um encanador para arrumar o aquecedor. Ok, mas isso leva no máximo um dia e ele não pegou septicemia em um dia. Não estava claro se os ferimentos de Tony foram causados de uma só vez ou ao longo de vários dias. E certamente não foram causados por manipulação normal ou acidentalmente, como os pais dele estavam alegando, mas sim por puxões, torções e arrancões. Tony Smith chegou a dizer que estava nas nuvens por ser pai, acredite se quiser.
e Jody afirmou que estava planejando deixar seu noivo Tony justamente no dia anterior. O bebê Tony tinha sido levado ao hospital. No tribunal, ela disse que queria deixá-lo porque ele era muito bruto com o bebê. Você acha? Mas isso claramente era só conversa fiada, porque Jody, na verdade, ficou com Tony por 3 anos depois que o bebê Tony se machucou. Ela também disse durante o interrogatório que ainda amava Tony, o homem que tentou matar o filho dela. Jody contou que avisou 2 vezes o noivo para ser mais gentil ao segurar o bebê com força. Ele o ergueu pelos pulsos, deixando a cabeça do bebê pendurada, e depois levantou suas pernas pelos tornozelos, só para soltá-lo rapidamente. Mas então Jody tentou defender seu noivo e disse que, embora ele pudesse ser bruto e agressivo, seu noivo, Tony só tinha mãos grandes e não percebia o quão bruto ele estava sendo. Jody também, no entanto, disse que nunca viu Tony causar qualquer dano ao bebê deles, e ela também negou que ainda causasse qualquer dano ela mesma. A verdade é que Jody Simpson era tão apaixonada por Tony Smith que não fez nada para proteger seu bebê dele. Ela não queria perder Tony Smith. Ela também diria no tribunal que não percebeu o quão grave a situação realmente era. Ela sempre esperava que Tony se tornasse mais gentil com o bebê a qualquer momento. Jody também já havia dito à polícia que tinha 99,9% de certeza de que Tony não machucou o bebê. E, quando questionada pela promotoria se isso era verdade, ela disse que sim, mas havia um pouco de dúvida. Jody também chorou durante o contra-interrogatório ao admitir que havia arriscado a segurança de seu filho e falhado. Seu trabalho mais importante, que era protegê-lo. No final, após menos de 1 hora de deliberação do júri, tanto Jody quanto Tony foram considerados culpados. O casal foi considerado culpado de causar ou permitir danos físicos graves e de crueldade e negligência com uma criança menor de 16 anos durante a sentença, disse o juiz Philip Statman. O bebê Tony sofreu nas mãos de um ou de outro de vocês ferimentos que já mudaram e ainda vão mudar drasticamente a vida dele. Não posso ter certeza de qual de vocês causou todos ou alguns dos ferimentos, nem do papel exato que cada um desempenhou. Não é exagero dizer que seu filho esteve quase à beira da morte. A juíza também disse que a força necessária para quebrar os ossos de um bebê seria vigorosa e que o bebê teria sentido uma dor considerável. A juíza criticou Jody por priorizar Tony Smith em vez dos cuidados com seu filho. Ambos seriam então condenados a 10 anos de prisão. Infelizmente, essa era a pena máxima para o que eles haviam sido acusados, e nem Jody nem Tony demonstraram qualquer tipo de emoção durante a sentença. Só no final do julgamento foi revelado que o pequeno Tony perdeu as 2 pernas devido aos ferimentos. Os jurados chegaram às lágrimas ao ouvirem a declaração de impacto da vítima e verem 2 fotos do menino, que tinha 3 anos na época. Paula, nova mãe de Tony, ficou muito feliz com o julgamento, mesmo que Jody e Tony tenham recebido sentenças muito leves. Ela diz que não era sobre a sentença, mas sim sobre responsabilidade. Menos de 9 meses depois de ser preso, Tony Smith recorreu para tentar reduzir sua sentença, mas 3 juízes do Tribunal Superior recusaram conceder permissão para apelar em outubro de 2018. Poucos meses antes, Tony Smith foi feito refém por colegas de prisão e espancado quase até a morte. Diziam que ele foi amarrado a uma cadeira e depois espancado com uma meia cheia de latas de atum, além de barras de metal. Diziam também que seus agressores pisotearam todo o corpo dele. Tony acabou sofrendo uma fratura na órbita do olho, costelas quebradas e mandíbula quebrada. Acho que isso é um pouco de karma. Jody Simpson também tentou recorrer da sentença, mas por algum motivo ela acabou desistindo do recurso. Porém, após 5 anos de prisão, incluindo o tempo em Birman antes do julgamento, Jody e Tony seriam libertados em agosto de 2022. Jody seria libertada em 12 de agosto, cumprindo metade da pena. Mas houve um atraso, pois o secretário de Justiça, Dominic Robb, tentou impedir que ela fosse libertada. No entanto, isso acabou sendo considerado ilegal, e ela seria libertada em fevereiro de 2023. Então, Jody Simpson agora está livre no mundo. Mas Tony Smith, que também buscava liberdade condicional, teve o pedido negado. E agora ele precisa permanecer na prisão até o fim da sua sentença, que é em setembro de 2027.
A Junta de Liberdade Condicional negou sua liberação por temer que ele inicie outro relacionamento e tenha acesso a mais crianças que possa prejudicar. Paula Hudgal afirma que Tony Smith nunca demonstrou remorso pelo abuso ao filho e o chamou de covarde maligno. Na audiência de liberdade condicional de Tony Smith, quando Paula leu sua declaração de impacto, Tony saiu furioso do tribunal e se recusou a ouvir. Nem preciso dizer que Paula e sua família estão muito felizes com a Junta de Liberdade Condicional ter negado a liberdade dele. Agora, o pequeno Tony, com menos de 10 anos, já realizou coisas incríveis. Ele arrecadou fundos para instituições de caridade, aprovou uma nova lei e mais. Os pais adotivos de Tony, Paula e Marcos também lutaram por penas mais duras para abusadores de crianças. E eles conseguiram convencer o governo a introduzir a Lei Tony, que entrou em vigor em junho de 2022. Segundo a legislação, abusadores de crianças podem receber prisão perpétua, enquanto antes a pena máxima era de 14 anos. E a Fundação Tony Hudgal também foi criada para ajudar crianças que sofreram traumas e abusos emocionais, físicos e psicológicos. Em junho de 2020, com apenas 5 anos de idade, Tony caminhou 10 quilômetros ou 62 milhas com suas pernas protéticas. E ele ajudou a arrecadar 18 milhões de libras, ou 272 milhões de dólares, para o Hospital Infantil Evelina London, o hospital que salvou sua vida quando ele era bebê. Foi usando muletas e arrecadando mais de 1 milhão de libras. O pequeno Tony Hudgal, de 5 anos, de Kings Hill, em Kent, conseguiu algo realmente especial. Inspirado pelo desafio de 100 voltas no Jardim do Capitão Tom em abril, Tony tem se impulsionado pelo parque local, esperando arrecadar 500 libras. Na semana passada, ele já tinha 1 milhão de libras. Ele decidiu continuar até o fim de junho, pois as doações ainda chegavam. Eu estou tão orgulhosa do nosso menininho. A caminhada dele tem sido simplesmente incrível. Tem sido ótimo retribuir ao hospital incrível que salvou a vida dele. E a parte favorita dele, Tony Mox, é chegar até a caixa de correio. Esse é o ponto de chegada dele na caixa de correio todo dia, então ele adora chegar lá. Você está pronta? Vamos lá. Tony não faz muito tempo que recebeu suas pernas artificiais, e não há dúvida de que foi difícil no começo. Seus primeiros 300 metros levaram quase 1 hora, mas com determinação e coordenação crescente, logo fazia a mesma distância em 12 minutos. Olá, Tony, é o Davi Williams. No desafio, grandes estrelas do país enviaram mensagens de incentivo. Que coisa incrível você está fazendo! Absolutamente incrível. Você é um herói. Tony Hudgal recebeu um prêmio Pontos de Luz em setembro de 2020 durante uma recepção Pontos de Luz. Ele foi agradecido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, por seus esforços de arrecadação de fundos e por inspirar mudanças legais. A lei de Tony para evitar sofrimentos futuros. Tony ganhou o prêmio Pride of Britain em novembro de 2020 como jovem arrecadador do Good Morning Britain. E ele recebeu o prêmio de jovem cidadão britânico na Câmara dos Lordes em outubro de 2021. Tony também recebeu a Medalha do Império Britânico nas honrarias de Ano Novo de 2024 por seus serviços na prevenção do abuso infantil. Ele é o mais jovem a receber essa medalha até hoje. Tony é um garotinho confiante, feliz e extravagante. Ele também adora a música This Is Me, do filme O Rei do Show, disse Paula, mãe de Tony, sobre o filho. Somos muito sortudos por tê-lo. Ele é tão vibrante, tão confiante, ele entra em qualquer lugar e conquista todo mundo. Quem cruza o caminho dele se apaixona em segundos, mesmo sem saber da deficiência. Ele simplesmente tem esse carisma. Eviana Burke nasceu em 13 de março de 2013, filha de Lila Burke, e era uma menina feliz e saudável. Isso mudou rapidamente em um dia, quando ela tinha menos de 3 meses. A mãe de Eviana, Lila, teve que voltar ao trabalho após sua licença maternidade em maio de 2013. Ela decidiu pagar para sua prima Savannah Humphries cuidar de sua filha durante o dia. Lila e Savannah cresceram juntas, eram primas e melhores amigas. Por isso, Lila confiava totalmente nela. Savannah tinha um filho e uma filha pequenos, e ela costumava cuidar de 1 ou 2 outras crianças em sua casa.
Então, a bebê Eviana já estava indo para a casa de Savannah há algumas semanas, quando sua mãe, Lila, a deixou lá. Na manhã de 12 de junho de 2013, pouco após as 4 Lila deu um beijo em sua filhinha, disse que a amava e foi para o trabalho. Às 12h45, Lila recebeu um vídeo de Savannah mostrando sua filha Eviana feliz e saudável. Pouco antes do fim do expediente, por volta das 14 horas, Lila recebeu um telefonema assustador. Era do marido de Savannah, Sean, e ele informou que ela precisava ir ao hospital imediatamente, porque Eviana não estava respirando. Lila imediatamente desligou o telefone e sua supervisora a levou ao hospital quando ela chegou. A bebê tinha convulsões e a mãe foi informada de fraturas nos 2 lados do crânio e sangramento cerebral. Ela também tinha danos extremos na retina e hematomas na testa e no braço. Incapaz de lidar com essa informação, Lila desmaiou. Quando os socorristas encontraram Eviana no apartamento de Savannah, ela estava fria ao toque e não respirava. Na verdade, a vizinha de Savannah que acionou o 911. Devido à gravidade dos ferimentos da pequena Eviana, o Departamento de Serviços Infantis e a polícia de Clarksville começaram imediatamente a investigar o caso, enquanto Eviana era transportada para o Hospital Infantil Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, para receber cuidados mais intensivos. A mãe dela não pôde ir na ambulância com ela. A outra filha de Lila, a pequena Nevaeh, de 2 anos, também foi levada sob custódia do Estado nesse momento e colocada temporariamente com a mãe de Lila. Lila estava sobrecarregada e confusa com o que aconteceu com sua filhinha e sua prima de confiança. Eviana não estava sendo cuidada, então ela ligou para Savannah e perguntou o que houve com sua filha. Savannah disse a Lila que, ao alimentar Eviana, o bebê de repente engasgou. Ao limpar o vômito do rosto de Eviana, Savannah percebeu que ela ainda não respirava. As autoridades não acharam vômito em outras superfícies do apartamento. A história de Savannah mudaria mais algumas vezes também, e ela acabaria contando para a mãe de Eviana, Lila, que o bebê tinha caído da cama quando ela saiu do quarto por 1 minuto. Depois diria que agora ela tinha caído do sofá. Quando Savannah conversou com os investigadores, ela primeiro disse que tinha colocado Eviana para tirar uma soneca em uma cama tipo Moisés que ficava ao lado do sofá. Em seguida, ela notou que o bebê tossia e havia regurgitado. Ao limpar a boca dela, Savannah percebeu que Eviana não respirava. Ao perceber, ela chamou a vizinha que ligou para o 911. Então, como ela contou para Lila, mas agora Eviana estava tirando uma soneca, não comendo. Depois que os detetives pressionaram Savannah ainda mais, sua história mudou, e ela disse que tinha trocado as roupas de Eviana e depois gravado um vídeo dela às 12h45. Mas antes de gravar esse vídeo, Savannah tinha saído rapidamente do quarto, e quando voltou, viu sua filha de 2 anos segurando a bebê Eviana perto da porta. A criança pequena deixou a bebê cair acidentalmente, que então começou a chorar, de acordo com Savannah. Eviana parecia bem após o incidente, então Savannah a alimentou, brincou e a colocou para dormir como sempre. Não havia nada de errado com a menininha, ela insistiu. 20 minutos depois de colocar Eviana para dormir, Savannah disse que percebeu que o bebê estava tossindo e então percebeu que ela não estava respirando. A terceira versão de Savannah só surgiu depois. Isso só ocorreu após a polícia falar com sua vizinha, Ciara Jenkins, que chamou o 911 naquele dia. Eles ouviram dela uma versão diferente do que ocorreu com Eviana. Segundo Ciara, a vizinha com quem ela fumava, as duas se encontraram fora do prédio às 13h45. Savannah agiu normalmente e contou a Sierra que alimentou o bebê e a pôs para dormir. Elas passaram cerca de 20 minutos fumando, conversando e no celular. Durante esse tempo, o filho de Savannah estava correndo para cima e para baixo dentro do prédio do apartamento e batendo nas janelas. Ciara acreditava que ele estava tentando chamar a atenção da mãe, porém, Savannah simplesmente o ignorou e continuou usando o celular. Quando Savannah e Ciara voltaram para dentro, Ciara contou à polícia que viu a filha de 2 anos de Savannah segurando a bebê Eviana. A bebê estava pendurada nos braços dela e, como Ciara explicou, a criança pequena estava puxando a bebê. A cabeça de Eviana estava caída para trás, ela inconsciente e havia vômito nela. De acordo com Ciara, Savannah tirou a bebê da criança pequena e, ao mesmo tempo, disse para Ciara ligar para o 911. Serviços de emergência foram acionados às 14h03.
E ao mesmo tempo, Savannah trouxe Eviana de volta para dentro, deitou-a no chão e começou a fazer reanimação cardiopulmonar. Essa era a versão da história de Savannah naquele momento. Ela disse às autoridades que sua filha de 2 anos pegou o bebê porque Eviana começou a chorar. Ela deixou a bebê cair por acidente. Savannah negou ter machucado a criança. Um médico afirmou depois que as fraturas no crânio de Eviana não poderiam ter sido causadas por uma criança de 2 anos deixando o bebê cair. Era altamente improvável que uma criança dessa idade conseguisse força suficiente para deixar Eviana cair no chão e causar esse tipo de ferimento, sem contar que as lesões no cérebro de Eviana eram algo que teria sido causado por uma força rotacional, com o cérebro sendo sacudido para frente e para trás dentro do crânio. Em vez de apenas um impacto, como o bebê sendo deixado cair bebê, Eviana acabou ficando no hospital por um total de 2 meses. Nesse período, ela ficou em estado semelhante ao coma por alguns dias para o cérebro descansar e se recuperar. Depois de tudo isso, a pequena Eviana milagrosamente conseguiu sobreviver. No entanto, devido aos ferimentos, Eviana ficou cega pelas hemorragias na retina. Ela foi diagnosticada com lesão cerebral traumática, paralisia cerebral e esperava-se atrasos significativos no desenvolvimento, além de convulsões. Também não era esperado que o cérebro dela crescesse em um ritmo normal, fazendo com que sua cabeça parecesse menor do que o normal. Savannah Humphrey, 25 anos, foi presa por abuso e negligência infantil agravados. Em outubro de 2014, um júri levou menos de 1 hora para considerá-la culpada dessas acusações. Savannah foi condenada a 2 penas simultâneas de 17 a 20 anos, uma para cada acusação. Ela solicitou novo julgamento, mas foi negado em 2016 na audiência de sentença de Savannah. A mãe de Eviana, Lila, chorou por sua filha de apenas 18 meses, e ela disse: "Eu nunca vou ver minha filha se casar ou ter filhos, porque Savannah tirou isso de nós. Minha filha nunca verá a mim ou a irmã. Rezo para que um dia ela possa andar, falar ou sentar sozinha. Neste momento, tudo o que posso fazer é segurá-la. Os últimos 15 meses foram os piores das nossas vidas. Luto diariamente para lidar com o que aconteceu com minha filha e isso dói profundamente. Choro toda noite antes de dormir. Eu tenho que olhar para o rosto da minha filha todos os dias e ser lembrada do que aconteceu em 12 de junho de 2013. Doeu ver minha família ser ainda mais destruída." Lila se virou para Savannah e disse: "Savannah, você é minha prima e te amo muito. Crescemos juntas, confiei em você e você quebrou minha confiança. Espero que um dia você consiga contar ou ao menos enxergar o que aconteceu. Do ponto de vista da Eviana, a vida dela mudou, assim como a minha, de tantas maneiras. Eu não sei quanto tempo eu tenho com ela. Agradeço a Deus por cada dia que ela acorda. Eu sempre disse que meus filhos iriam me enterrar primeiro, mas nesse caso, pode ser que não aconteça assim. Eu gostaria de dizer a Savannah que eu te amo e te perdoo, mas não consigo esquecer o que aconteceu em 12 de junho de 2013. No tribunal, Savannah também pediria desculpas pelo ocorrido com Eviana. Eviana faz terapia 4 vezes por semana e frequenta médicos devido a cegueira, convulsões e problemas de desenvolvimento. Ela não deve ficar de pé ou andar sozinha, mas agora já senta sozinha. Além de vários dias de ensino em casa, Eviana também ainda frequenta uma escola tradicional várias vezes por semana. Lila, mãe de Eviana, conta que a filha tem dias bons e ruins, mas na maioria das vezes só ri e sorri. Ela é uma guerreira, minha heroína por tudo que já enfrentou e ainda luta. Eviana adora ouvir músicas cantadas para ela e ser abraçada pela mãe. Nada lhe dá mais alegria. A irmã mais velha, Neveia, ama a irmãzinha e também adora ajudar a cuidar da Eviana. Em 2016, a mãe de Eviana, Leila Burke, foi homenageada como Mãe do Ano pelo Tennessee Justice Center, uma organização sem fins lucrativos de interesse público, advocacia e direito que atende famílias do Tennessee. O prêmio foi em reconhecimento ao seu amor e dedicação para conseguir apoio e cuidados de saúde para sua filha. Landon Hoffman, filho de Carrie e Davi Hoffman, nasceu em 24 de janeiro de 2014. Landon tem um irmão gêmeo e uma irmã. Ele é um menino feliz, amigável e doce que adora hóquei, futebol e a escola.
No dia 12 de abril de 2019, Landon, de 5 anos, e sua mãe, Carrie, foram ao Mall of America em Bloomington, Minnesota. Eles foram naquele dia encontrar um amigo de Landon da pré-escola e sua mãe. Pouco antes das 10 horas, Carrie e Landon encontraram-se com eles no terceiro andar do shopping, perto do Rainforest Café, enquanto as mães conversavam. Os meninos observavam o jacaré robótico em frente ao Rainforest Café quando um homem se aproximou e sussurrou para eles. Carrie achou estranho, mas supôs que o homem trabalhava no restaurante e perguntou se ele ia ligar o jacaré. O homem disse que não e deu um sorriso meio estranho. Então Carrie, sem saber o que esse homem queria, perguntou se queria que os meninos saíssem das pedras em frente ao restaurante e o homem respondeu: "Não, está tudo bem." E antes que Carrie tivesse a chance de perguntar qualquer outra coisa, de repente esse homem agarrou Landon, correu e o jogou por cima do corrimão da varanda do terceiro andar do shopping. Era a mais de 12 metros acima do chão. Lá embaixo, Carrie gritou "não" ao ver esse homem estranho levantar seu filho por cima do corrimão e jogá-lo. Já era tarde. Landon já estava no ar acima da sacada. Em poucos segundos, Carrie começou a correr em direção às escadas rolantes e desceu por elas até onde seu filho estava deitado. Enquanto fazia isso, ela gritava: "Não, Landon não vai morrer!" Olhando para trás, ela diz que mal se lembra de ter feito isso, porque estava em completo pânico. Agora. Os gritos de Carrie, assim como o terrível acontecimento que tinha acabado de ocorrer, chamaram a atenção da maioria das pessoas que estavam no shopping. Incluía 2 enfermeiras pediátricas que faziam compras no dia e ajudaram com a reanimação cardiopulmonar. Uma multidão se reuniu ao redor do corpo de Landon. O 192 já havia sido chamado, mas ninguém sabia o que fazer enquanto aguardavam os socorristas. Mas Carrie apenas pediu que todos orassem por seu filho. Como Landon ainda tinha batimentos cardíacos e respirava, felizmente os socorristas chegaram rápido, já que ele sofria ferimentos múltiplos e graves. Os paramédicos fizeram reanimação cardiopulmonar no local e ele foi levado rapidamente ao hospital. Carrie disse que entrou na ambulância com o filho, e bem antes das portas se fecharem, por um segundo, ela disse que ele abriu os olhos. Agora. O homem que jogou Landon da grade do terceiro andar se chamava Emmanuel Deschamps Aranda, e depois que ele jogou o garotinho do terceiro andar. Emmanuel tentou fugir do local, mas uma pessoa que estava lá correu atrás dele e tentou detê-lo. Mas Emmanuel agarrou essa pessoa, a jogou contra a parede e então conseguiu continuar fugindo. Emmanuel seria capturado pouco depois pela polícia e preso. Eles o pegaram enquanto ele tentava embarcar em um trem leve. Emmanuel foi acusado de tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau e ficou detido sob uma fiança de 2 milhões na época de sua prisão. Ele disse à polícia que sabia estar errado, mas estava procurando alguém para matar. Naquele dia, ao ir ao shopping, Emmanuel já tinha tido suas investidas recusadas diversas vezes por várias funcionárias ao longo dos anos. Após tantas rejeições, Emmanuel ficou muito agressivo e descontou a raiva. Emmanuel contou à polícia que queria matar um adulto no shopping naquele dia. Porque eles ficam perto da grade, ele disse. Mas quando viu Landon, ele mudou de ideia por algum motivo e decidiu que esse seria seu novo alvo. A questão é que Emmanuel já tinha sido banido do Mall of America em 2 ocasiões anteriores, mas sua proibição mais recente havia expirado nas últimas semanas. O motivo dessas proibições era porque Emmanuel tinha um histórico de comportamento agressivo enquanto estava no Mall of America. Isso já ocorria há anos. Em julho de 2015, ele foi preso por jogar coisas da varanda superior. E quando a polícia chegou no momento desse incidente, Emmanuel inicialmente resistiu à prisão. No entanto, ele acabou condenado por agressão de 5º grau e interferência com um policial. Mais tarde, no mesmo ano, Emmanuel foi acusado de jogar copos em um restaurante no shopping. Esse incidente ocorreu quando Emmanuel se aproximou de uma mulher que estava esperando por uma mesa e, de forma estranha, pediu para ela comprar algo para ele quando ela recusou. Claro, porque ela não conhecia esse homem. Emmanuel supostamente jogou um copo de água no rosto dela e depois jogou um copo de chá que a acertou na perna. Na época, ele foi expulso do shopping e notificado sobre a proibição de entrada.
Ele também se declarou culpado novamente por agressão de 5º grau após esse incidente. E em outra ocasião, ainda nesse mesmo ano, em agosto de 2015, a polícia foi chamada a uma biblioteca local porque um homem estava quebrando computadores. Aparentemente, Emanuel estava lendo algo no Facebook que ele decidiu que não gostava, então ele descontou sua raiva nos computadores. Assim, ele se declarou culpado por dano à propriedade em 1º grau e foi condenado a 28 dias de prisão. Pagar restituição e passar por um treinamento de controle da raiva, o que claramente não adiantou muito. A mãe de Emanuel disse que, embora seu filho tenha um longo histórico de doenças mentais, ela nunca imaginou que ele faria algo assim. Bem, eu espero que não, porque se você achasse que ele faria algo assim, eu espero que você teria feito alguma coisa. A mãe dele contou que o diagnóstico oficial de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ocorreu quando ele era mais novo. Algumas noites antes do incidente no Mall of America com Landon, Emanuel foi até a casa da irmã dele, a agrediu com um soco no rosto e foi embora. A irmã dele depois diria que Emanuel parecia um zumbi. Ela olhou nos olhos dele e não viu nenhum sinal. Alma. Também houve outro incidente em 2014 que Emanuel provocou no restaurante Golden Nugget, em Chicago. Emanuel entrou no restaurante num domingo para tomar café da manhã, quando um cliente próximo a ele no balcão começou a pedir em espanhol a um garçom para trocar de lugar. Porque ele disse que Emanuel cheirava muito mal, tão mal, na verdade, que ele nem conseguia terminar o próprio café da manhã, nojento. Mas aparentemente Emanuel sabia espanhol e entendeu o que esse homem estava dizendo. Ele se levantou, gritou, disse que sabia que estava sendo insultado e quebrou o prato na cabeça dele. Depois de quebrar o prato na cabeça dele, Emanuel vasculhou a mochila, puxou uma faca e tentou esfaquear esse homem. Felizmente, o outro homem conseguiu desviar do ataque de faca. Mas Emanuel aparentemente queria matar alguém, porque então ele começou a correr pelos restaurantes, gritando que alguém ia morrer, enquanto o resto dos clientes corria para se proteger. A polícia foi chamada ao local e Emanuel foi preso e acusado de agressão, agressão agravada, roubo e lesão corporal. No final, ele se declarou culpado e foi condenado apenas a 18 meses de supervisão judicial, nem chegou a ser preso. Quanto a Landon, ele foi levado para o hospital infantil em Minneapolis. Ele tinha vários ferimentos muito graves, incluindo ossos quebrados por todo o corpo e uma hemorragia cerebral. Ao chegar ao hospital, Landon foi levado rapidamente para uma cirurgia de emergência por trauma cerebral. Parentes de Landon aguardavam na sala de espera enquanto o menino estava na cirurgia, esperando notícias sobre sua sobrevivência. Eles esperaram e esperaram até que finalmente um médico saiu e disse a eles que Landon ficaria bem. Carrie pensou que ossos podem se curar, mas só relaxou ao ouvir que o cérebro dele estava bem. Após a cirurgia de Landon, ele foi levado à recuperação. Carrie sentou-se ao seu lado e disse que ouvi-lo respirar com as máquinas apitando era o melhor som que já ouvira, pois isso mostrava que seu filho estava vivo. Mesmo que Landon tivesse sobrevivido, ainda teria ferimentos graves que demorariam a cicatrizar. A queda havia despedaçado seus pulsos, mãos e cotovelos, quebrou seu fêmur e estilhaçou os ossos de seu rosto durante o caminho de Landon para a recuperação. Ele teria que passar por mais de 15 procedimentos médicos diferentes, incluindo a drenagem de líquidos dos pulmões e do estômago, além de uma cirurgia para colocar um stent em uma veia que passa pelo fígado. Landon também passou por cirurgias para 2 braços quebrados, uma perna quebrada, fraturas no rosto e no crânio e remoção do baço. Criaram uma campanha no GoFundMe para ajudar a família de Landon a pagar tratamentos médicos decorrentes do incidente. E a página tinha uma meta de 500 mil, mas eles acabaram arrecadando mais de 1 milhão, o que é bom porque, aparentemente, as contas médicas de Landon totalizaram mais de $1 milhão no final. A família atualizou em 24 de maio de 2019 que Landon enfrentava complicações dos ferimentos. Elas não eram fatais, mas ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Após longos 4 meses, Landon finalmente recebeu alta do hospital. Todos os ossos dele haviam se curado. No entanto, ele sofreu uma lesão no lobo frontal, passando de uma criança quieta e tímida para alguém barulhento e impulsivo. Mas Landon, que amava na escola, saiu do hospital apenas 5 dias antes de começar o jardim de infância.
então ele conseguiu ir ao seu primeiro dia de aula. Agora Landon não se lembra de nada sobre o dia do incidente nem de nenhuma das partes ruins da sua recuperação. Quando perguntam para ele sobre o tempo que passou no hospital, ele só conta para todo mundo sobre as corridas de cadeira de rodas que fazia com a avó e os jogos que jogava com o pai. Landon diz que só se sente normal. O que você diz aos seus amigos quando eles perguntam o que aconteceu? Eu conto para eles que fui eu quem foi jogada e eles dizem, sério? Aí eu mostro tudo em mim e aí eles acreditam. Mas às vezes, algumas pessoas não acreditam. Mas eu não me importo se eles acreditam ou não. Eu não me importo porque muitas pessoas se importam comigo e eu também me importo com elas. Landon. Você está fazendo a dança do Landon. Apesar das dificuldades no hospital, Landon também guarda boas lembranças de lá. E o hospital, lembra? De comer os picolés? Em cada passo do caminho, Landon estava determinada a melhorar. Você acha que ele terá uma vida normal? Acho que ele pode ter a vida que quiser, sim. Em maio de 2019, Emmanuel Deschon Aranda fez um acordo e se declarou culpado de tentativa de homicídio premeditado. Havia sido acrescentado um agravante à acusação, o que poderia ter significado mais 1 ano de prisão. Não foi muita coisa, e o histórico de saúde mental de Emmanuel não foi citado no tribunal. E quando teve a oportunidade de se dirigir à família de Landon e ao restante do tribunal, ele recusou. Emmanuel acabou sendo condenado a 19 anos de prisão. Com bom comportamento e tempo já cumprido, Emmanuel poderá pedir liberdade condicional 12 anos após sua sentença. Landon e seus pais não foram à audiência, mas declararam: seu ato foi maligno e egoísta. Você escolheu ouvir o pior de si naquele dia. É aí que seu impacto sobre nós termina. Você não vai tirar mais nada de nós. Em dezembro de 2022, o Shopping América resolveu um processo com a família Hoffman. A família alegou que a segurança do shopping deveria ter impedido Emmanuel de andar pelo shopping sem que a segurança o acompanhasse de perto. O processo afirmava que o shopping e a equipe de segurança já conheciam comportamentos violentos, erráticos e agressivos de Emmanuel. Então, a família de Landon acabou recebendo uma quantia não especificada e o Shopping América prometeu endurecer suas políticas de invasão. Landon, grande fã de hóquei, conheceu seu jogador favorito, Alex Ovechkin, do Minnesota Wild, após um jogo em março de 2023. O jogador de hóquei soube de todo o trauma e das cirurgias que o garotinho enfrentou nos últimos anos e quis fazer algo especial por ele. Alex e outro companheiro de equipe conversaram com Landon, deram autógrafos e posaram para fotos, disse Landon. Foi um sonho realizado. Anos após o incidente, a mãe de Landon, Carrie, disse: ainda parece irreal. Estou tão feliz por estar aqui. Não tivemos ferimentos. Só nos resta comemorar. Ashley Smith nasceu em abril de 2001, filha de Roberto Smith e Melissa Wright. Ela tinha uma irmã mais velha do casamento anterior da mãe, chamada Courtney. A família de 4 pessoas morava em Cusada, Alabama, em um pequeno trailer no final de uma estrada de cascalho chamada Harmsway. Cerca de 1 ano depois que Ashley nasceu, em abril de 2002, Melissa perdeu o emprego de garçonete. Agora, nem ela nem Robert estavam empregados e eles estavam tendo dificuldades para pagar as contas. Os vizinhos da família sabiam que eles estavam passando por dificuldades, então ajudavam trazendo refeições para eles comerem. E uma vizinha chamada Denise Dunlap também ajudava de vez em quando cuidando de Ashley e Courtney. Denise começou a ajudar depois que percebeu que a saúde mental de Melissa estava piorando. Um dia, Melissa foi até o trailer de Denise e bateu na porta. Ao atender, Melissa perguntou a Denise se era a April. Com uma expressão estranha no rosto, Denise disse para ela: "Você me conhece há mais de 1 ano, sabe quem eu sou?" Melissa apenas respondeu com um "Ah, tá bom", e então mudou de assunto. Ela disse que o trailer na esquina era do avô dela, mas isso também não era verdade. E Denise sabia que Melissa também tinha se tornado mais reservada, e ela ia a todos os lugares com Roberto. Ela também alternava de um estado maníaco para acessos de raiva e depois ficava quase completamente catatônica.
Também parecia que Melissa não só estava começando a se importar menos com sua própria aparência, mas também com seus próprios filhos. Um dia, Courtney realmente saiu correndo do trailer e foi até a casa de Denise, dizendo que sua mãe, Melissa, estava tentando matá-la. Ela havia pedido ao pai, Roberto, para amarrar a garotinha. No entanto, Roberto conseguiu segurar Melissa, e foi assim que Courtney conseguiu correr e pedir ajuda. Courtney, de 8 anos, contou a Denise que mais cedo sua mãe tentou pular de um carro em movimento. Denise tentou acalmar a garotinha e foi com ela até o trailer da família. Ao entrar, ela viu Melissa sentada lá. Melissa olhou para Denise, mas estava com um olhar completamente vazio no rosto. Ignorando os presentes, Roberto, pai de Ashley, disse a Denise que não sabia o que fazer sobre a esposa. Ele contou que a levou ao médico semanas antes e que receitaram outros medicamentos. Ela foi medicada com hidroxizina pamote, que é usada para tratar ansiedade, Topamax, que é usado para tratar convulsões, e também o Wellbutrin, que é um antidepressivo. Roberto suspeitava que esses medicamentos faziam sua esposa passar de maníaca a irritada e depois ficar em silêncio. Ele também disse que houve algumas vezes em que encontrou Melissa andando do lado de fora, no gramado da frente. Falando sobre como o mundo ia acabar, ele disse que ela estava obcecada em falar sobre o fim do mundo. Melissa começou a espalhar imagens religiosas pelo trailer, mesmo nunca tendo sido religiosa. Antes de certa noite, Melissa contou à vizinha Denise que descobriu tudo e agora sabia que seu marido Roberto era o diabo. Ela disse que agora tinha certeza disso. O Departamento de Recursos Humanos do Alabama já conhecia a família. E em junho de 2002, uma das vizinhas da família ligou para o Departamento de Recursos Humanos para contar o que estava acontecendo na casa de Melissa. Então, uma agente foi até a casa onde Ashley e Courtney moravam com a mãe e o pai no dia 5 de junho. Quando ele chegou lá, descobriu que Melissa estava sentada novamente em um estado semi-catatônico e as duas menininhas estavam sozinhas, apenas correndo pela casa. Robert não estava em casa naquele momento e as menininhas claramente não podiam ser deixadas com Melissa nesse estado. Então a polícia foi chamada. Ao chegar, a polícia viu que Melissa estava tão alterada que não conseguia dizer seu nome ou data de nascimento. Felizmente, Roberto chegou em casa logo depois para cuidar das meninas, e ele agiu como se o comportamento de Melissa já fosse algo comum naquele ponto, e Roberto parecia irritado com Melissa. Ele disse para ela que se aquilo era causado pela medicação, ela precisava parar de tomar. E a assistente social que estava lá ficou preocupada que talvez Melissa tivesse tido uma overdose, então levaram ela para o hospital para fazer uma lavagem estomacal. Porém, eles descobriram que ela não tinha nenhuma droga ou uma quantidade excessiva de medicamentos prescritos no organismo. Então, devido ao estado em que Melissa foi encontrada naquele dia, a assistente social emitiu uma ordem de segurança do Departamento de Recursos Humanos e deixou muito claro que Ashley e sua irmã Courtney não poderiam ser deixadas sozinhas com a mãe. O agente avisou a família que faria visita surpresa para checar a situação. No dia 10 de junho, ele encontrou Robert, Melissa e as meninas seguros em casa. Ele constatou que todos estavam saudáveis e seguros. Sairia em breve. Poucas horas depois, enquanto Robert Smith estava fora de casa, ouviu sua filha de 14 meses, Ashley, gritando e chorando. Ele correu para dentro do trailer e não a viu em lugar nenhum. Os gritos vinham da cozinha. Ele foi até lá e descobriu que sua filha tinha sido colocada dentro do forno que estava ligado na função grelhar. Roberto imediatamente ligou para o 190 e Ashley foi levada às pressas para o hospital. Mais de 30% do corpo dela tinha queimaduras de 3º grau, mas apesar disso, a pequena Ashley ainda estava viva. O forno a gás estava ajustado para cerca de 600 graus. A polícia prendeu a mãe de Ashley, Melissa, e a acusou de tentativa de assassinato. Melissa disse inicialmente que sua filha brincava perto do forno, caiu dentro e a porta se fechou atrás dela. É porque isso acontece mesmo. Depois, ela mudou a versão e disse que colocou Ashley no forno porque ouviu vozes. As vozes disseram para ela que ela só precisava confiar em Jesus. Mas a verdade era que Melissa Wright tinha tirado as grades do forno.
Ela colocou o forno para grelhar a cerca de 300 graus Celsius, esperou o forno esquentar e então colocou sua filha Ashley lá dentro de cabeça para baixo. Então, por causa disso, o promotor Randall Houston não acreditava que Melissa fosse louca. Ele acreditava que ela fez isso porque queria atenção. Ele achava que ela tinha ciúmes da atenção que Robert dava à garotinha. O promotor também disse que colocaria Melissa Wright em julgamento e a exporia publicamente com prazer. Provas, fotos e testemunhas especialistas foram apresentadas ao júri. Exceto por uma coisa, ele disse: basta uma pessoa dizer que ela é louca para o júri ficar indeciso. O que, por sua vez, possivelmente a salvaria de uma punição muito mais severa. Então, em agosto de 2003, o promotor aceitou uma confissão de culpa de Melissa Wright por tentativa de assassinato em troca de uma sentença de 25 anos. Mas o advogado de Melissa Wright acreditava exatamente no oposto do que o promotor havia dito. Ele achava que Melissa tinha sérios problemas mentais e possivelmente psicose pós-parto, embora nada disso tenha sido realmente comprovado. Ele solicitou que Melissa fosse examinada por psicólogos do estado, e isso foi feito. Declararam que Melissa era apta a ser julgada, podia ajudar em sua defesa e estava sã no momento do incidente, ciente do certo e do errado. Melissa Wright foi enviada para a cadeia do condado de Elmore, em Wetumpka, onde aguardou a transferência para a única prisão feminina do Alabama, Tutwiler. Robert Smith dizia que sabia do grave problema mental da esposa e não tinha certeza se ela receberia a ajuda necessária. Na prisão, ele disse que, mesmo ela se importando com o que fez, ele não a odiava. Robert contou que falou com sua esposa, Melissa, logo após sua prisão e que ela não tinha consciência do que fez. Ela pensou que podia ter colocado as duas meninas no forno. Ashley Smith teve que passar por um total de 38 cirurgias diferentes e agora não tem nenhuma lembrança do ocorrido, embora se lembre de quase todas as cirurgias. E assim que saiu do hospital, Ashley foi morar com sua tia e mãe adotiva, Rhonda Zafina, irmã de seu pai, a quem agora ela chama de mãe. Durante as cirurgias, os médicos colocaram expansores de tecido nas costas de Ashley, preenchidos com soro fisiológico para expandir a pele. Isso foi feito para esticar a pele saudável dela e usá-la nas áreas gravemente queimadas. Ela concluiu suas cirurgias. Após 14 anos, Ashley ainda tem cicatrizes das queimaduras nos braços e testa. Eu fiz 38 cirurgias, foi doloroso, mas eu superei tudo isso agora. A filha mais velha de Melissa Wright, Courtney, foi morar com seu pai biológico, Timothy Sims, em Selma. E por ter sido a única que presenciou o ato horrível da mãe, Courtney foi encaminhada para terapia. Anos depois, em 2016, Melissa Wright obteve liberdade condicional após 13 anos e 9 meses presa. Ashley foi à audiência da ex-mãe e pediu ao Conselho de Liberdade Condicional do Alabama que negasse a libertação antecipada de Melissa. Ashley disse que não confiava na mãe, especialmente perto da sobrinha de 8 anos e do sobrinho de 27 meses. Ela disse que eles tinham mais ou menos a mesma idade que ela e Courtney tinham quando o incidente aconteceu. Ela afirmou ao Conselho de Liberdade Condicional: "Não confio nela e temo pela segurança deles. Eu não consigo imaginar alguém sentindo tanta dor quanto eu senti. E agora eu tenho uma vida ótima graças à minha mãe, meu padrasto, meus irmãos e irmãs." Eu não a odeio, eu não a amo, eu não quero vê-la, eu acho que ela é louca. Eu não consigo imaginar nenhuma mãe querendo queimar seu filho. A irmã mais velha de Ashley, Courtney, tinha 8 anos na época e viu tudo. Enquanto eu estava perto da geladeira, ela pegou a Ashley, abraçou ela e disse que a amava. Tudo estava bem e, de repente, Ashley entra no forno e a porta se fecha. Surpreendentemente, Ashley conseguiu perdoar Melissa pelo crime horrível que ela cometeu. Embora a mãe adotiva da Ashley diga que está surpresa por Ashley ter conseguido perdoar a Melissa, porque Melissa nunca escreveu para ela ou pediu desculpas por suas ações. Então, mesmo que Ashley estivesse implorando para que sua mãe continuasse na prisão, sua irmã mais velha, Courtney Brunson, era a única que estava lutando para que sua mãe fosse libertada.
Ela dizia: eu tinha apenas 8 anos quando aconteceu. Ela era diferente. Eu vi o que aconteceu. Eu sei que ela não era ela mesma. Ela também disse que Melissa procurou aconselhamento na prisão e que agora ela é uma pessoa melhor, com certeza. O Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Alabama, após ver fotos de Ashley quando era criança e gravemente queimada, negou a liberdade condicional de Melissa. A promotora disse que o motivo pelo qual Melissa Wright foi originalmente sentenciada a 25 anos era para que sua filha Ashley tivesse a chance de crescer sem a mãe. Por aí, a promotora temia que, se Melissa fosse solta antes dos 25 anos de sentença, tentasse reivindicar seus direitos parentais. Isso seria terrível e traumatizante para Ashley Randall. Houston diz que sua recuperação física e emocional é extraordinária. Ela é uma criança extremamente forte. Ela provavelmente tinha uns 4 anos quando começou a perceber e nós começamos a conversar sobre isso. Mas ela sempre entendeu, nós só explicamos o que era apropriado para a idade dela sobre o que aconteceu com ela e ela sempre soube e sempre aceitou. Antes, parecia que minha casa tinha pegado fogo porque eu não contava para ninguém, mas agora todos já foram embora e sabem como contar para eles. Melissa Wright teve outra chance de liberdade condicional em 2021, mas foi negada novamente. Oi, minha filha vai chegar em breve. Ela tem 4 anos. O começo de um pesadelo, isso é legal. Momentos após o mundo de Ellie Smith parar, sua filha Cleo foi sequestrada enquanto a família se acomodava no acampamento remoto do Blowhole. Cleo Smith tinha 4 anos na época. Em 2021, ela era uma garotinha feliz e saudável que tinha acabado de se tornar irmã mais velha. Algumas das coisas favoritas dela eram colecionar pedras, se fantasiar e passar maquiagem. A mãe a chamava de pequena princesa, e Cleo era vista como uma garotinha engraçada de grande coração. A mãe de Cleo, Ellie Smith, na verdade começou a namorar um homem chamado Jake Glidden, quando Cleo tinha apenas 1 ano de idade, e logo depois eles se casaram. Então, mesmo que Jake fosse apenas o padrasto de Cleo, ele a considerava como sua própria filha e realmente adorava a garotinha. Na noite de 15 de outubro de 2021, Ellie Smith e Jake Glidden foram acampar com suas filhas Cleo, de 4 anos, e Isla, de 7 meses. Acampar sempre foi um passatempo favorito da família, e era a primeira vez desde o nascimento de Isla. Os pais de Cleo, Ellie e Jake cresceram em Carnarvon e passaram muitas férias lá na infância. Em um acampamento costeiro chamado Blowholes, a menos de 1 hora de onde moravam. Com família própria, os jovens pais animados queriam manter a tradição e compraram uma barraca nova para isso. A família chegou ao acampamento às 18h e começou a montar a barraca ao pôr do sol. Todos os 4 jantaram juntos logo em seguida, e então as meninas foram colocadas na cama. E um pouco depois, Ellie e Jake também foram para a barraca para dormir. À 1h30, Cleo acordou os pais pedindo água. Ellie cuidou dela e todos voltaram a dormir. Algumas horas depois, por volta das 6h, Isla se mexeu e Ellie percebeu que ela queria comer. Então ela abriu a divisória interna da barraca entre onde ela estava dormindo e onde suas filhas estavam dormindo. Quando fez isso, ela viu que Isla estava em seu berço. Porém, Cleo havia desaparecido. Seu saco de dormir não estava, e o zíper da barraca estava totalmente aberto. Ellie chamou o 000 para relatar o sumiço da filha. Outros campistas rapidamente começaram a ajudar na busca pela garotinha, e logo depois, a polícia chegou. Ao chegarem, as autoridades bloquearam as estradas do acampamento, parando e registrando os dados dos campistas que saíam. Os carros foram revistados ali. Acordamos esta manhã e ela tinha desaparecido. Voluntários, policiais, familiares, amigos e outros moradores locais do carnaval se juntaram à busca. O oceano foi vasculhado e uma empresa local de helicópteros também ajudou. Os esforços para encontrar Cleo continuaram durante todo o dia e noite. Porém, não havia sinal da pequena Cleo, de 4 anos. A polícia considerou que a menina poderia ter se afastado sozinha. Mas após um segundo dia ainda sem resultados, eles começaram a pensar que ela provavelmente havia sido sequestrada. O que mais assustou os pais de Cleo foi o anúncio da polícia de que 20 criminosos sexuais viviam perto do acampamento onde ela foi vista pela última vez.
Cartazes de pessoa desaparecida com a foto e a descrição de Cleo foram colocados em quase todos os estabelecimentos comerciais de Carnarvon. E quase toda a comunidade estava procurando por ela nesse momento. No quarto dia de buscas pela menina desaparecida, a polícia revistou todas as cabanas do acampamento Blowholes, arrombando fechaduras quando preciso. Também foram coletadas amostras de DNA dos campistas presentes no fim de semana. Enquanto Cleo estava lá, o acampamento foi fechado e ficou como cena do crime por semanas durante a busca por ela. Os pais dela ficaram no acampamento, esperando apesar das chances que a filha fosse encontrada, contou a mãe em entrevista na televisão. O pior é não podermos fazer nada, está além do nosso alcance. Nos sentimos impotentes e sem controle. Perguntam o que precisamos. Sinceramente, só queremos que nossa menininha volte para casa. Toda vez que Ellie e Jake recebiam uma ligação, eles ficavam animados, pensando que talvez a filha deles tivesse sido encontrada, mas infelizmente suas esperanças continuavam sendo destruídas. Naya, amiga de Cleo, fez uma declaração comovente sobre ela. Ela precisa voltar para casa porque precisa estar com a família dela? Naya até desenhou um retrato de sua amiga, dizendo que, se alguém a reconhecer, por favor, a leve de volta para casa. Nessa fase, as redes sociais já estavam repletas de teorias infundadas sobre o que ocorreu com Cleo, e muitos começaram a culpar seus pais pelo desaparecimento. A polícia destacou que os pais de Cleo não eram suspeitos e cooperavam totalmente. Em seguida, os detetives anunciaram que temiam algo ruim no desaparecimento de Cleo devido ao principal motivo apresentado. A barraca em que ela estava dormindo havia sido aberta até uma altura que a garotinha não conseguiria alcançar. No sexto dia do desaparecimento de Cleo, uma recompensa de $1 milhão estava sendo oferecida para quem tivesse qualquer informação sobre onde ela poderia estar. A polícia revelou sua primeira pista importante no caso. Várias pessoas relataram ter visto um veículo entrando na Blow Hills Road por volta das 3 da manhã, no dia em que Cleo desapareceu. Pediram que o motorista se apresentasse, mas não tiveram sucesso. A polícia analisou centenas de horas de câmeras de segurança, mas não achou o carro nem identificou o motorista. Naquele momento, mais de 200 aparições da Cleo haviam sido registradas na Austrália, mas nenhuma foi considerada confiável. A busca pelo motorista misterioso visto na Blowholes Road continuou e a polícia seguiu investigando Carnarvon. Eles foram de comércio em comércio, pedindo qualquer gravação de câmeras de segurança que pudessem ter. 2 semanas após o início da investigação, a polícia afirmou ter muitas pistas, mas nenhum suspeito. No dia 3 de novembro, pouco após 1h da manhã, completavam 18 dias desde o desaparecimento de Cleo. A mãe dela, Ellie, recebeu uma ligação da polícia dizendo que alguém queria falar com ela. Eles então colocaram Cleo no telefone. A menina de 4 anos havia sido encontrada viva e ilesa. A polícia havia acabado de resgatá-la da casa de Terence Kelly. A casa dele também ficava em Carnarvon e a poucos minutos de onde Cleo morava com sua família. A família da garotinha ficou tomada de alegria, e quando a polícia anunciou ao público que ela havia sido encontrada, os moradores de Carnarvon explodiram de felicidade e começaram a comemorar. Eles encheram a cidade com balões rosa e roxos e penduraram uma faixa. Bem-vinda de volta, Cleo. Muitas pessoas nunca imaginaram que Cleo seria encontrada com vida depois de ter ficado desaparecida por 18 dias. Ao receberem a ligação da polícia, a família de Cleo entrou imediatamente no carro e foi direto para o hospital para ficar com sua amada filha. A mãe de Cleo, Ellie, depois postou nas redes sociais dizendo que sua família estava completa novamente. Então, Cleo, de 4 anos, foi encontrada logo após a meia-noite de 3 de novembro de 2021 em uma casa cheia de bonecas. Terêncio era obcecado por bonecas e postava fotos nas redes sociais se gabando de seu amor por brinquedos de meninas. Quando foi encontrada, ela estava em um quarto escuro e trancado, brincando com um carrinho de brinquedo. Quando os detetives a encontraram, ela disse em uma gravação que seu nome é Cleo. Oi, pessoal, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Espino? Cleo, meu nome é Cameron. Como você está? Você está bem? Será que eu poderia te ver de novo? Certo, detetive. Você estava lá quando Cleo foi encontrada. Como você se sentiu?
Bem, primeiro foi um choque, rapidamente seguido por euforia, obviamente. E sabe, eu só estava. Poderia ter sido qualquer um da equipe. Aconteceu que fui um dos 4 que tiveram a sorte de passar por aquela porta e realizar o resgate. Mas, sabe, a gente sempre esperou por esse desfecho, mas mesmo assim não estávamos preparados para isso. Então, sim, foi absolutamente fantástico e no começo, ver ela sentada ali do jeito que estava foi simplesmente incrível. O que ela disse para você, Kevin? O que ela falou para você? Bem, eu perguntei qual era o nome dela. Um dos caras pulou na minha frente e a pegou no colo. E eu, sabe, só queria ter certeza absoluta de que, sabe, realmente parecia a Cleo, eu queria ter certeza absoluta de que era ela. Então eu disse, qual é o seu nome? E ela não respondeu, e eu disse, qual é o seu nome? Ela não respondeu de novo. Perguntei pela terceira vez, então ela me olhou e disse, meu nome é Cleo, e era isso. Então nós nos viramos e saímos daquela casa e não muito tempo depois entramos no carro. E o policial com quem eu estava, o detetive sargento Hutchinson, que é o oficial de ligação com a família, ligou para os pais da Cleo e disse, temos alguém aqui que quer falar com vocês. Foi uma sensação incrível poder fazer essa ligação. Qual foi a reação deles? Ah, você pode imaginar. Foi uma surpresa absoluta e eles ficaram extasiados. As coisas aconteceram muito rápido. Não tivemos tempo de prepará-los e não queríamos criar falsas expectativas sobre o que poderia acontecer. Nós mesmos não sabíamos, então, sabe, é sempre um processo delicado quando se trata disso, então, sabe. Ainda assim, poder dar essa notícia para eles e depois dizer, sabe, por favor, comecem a ir para o hospital, nós vamos encontrar vocês lá. Foi incrível. Posso dizer, depois de vê-la algumas vezes hoje, que ela é cheia de energia e não sei como consegue ter tanto ânimo. Eu queria saber, eu já estou pronto para dormir. Mas ela era sim uma garota muito, muito doce, cheia de energia, muito confiante e muito aberta com a gente. Sabe, todos nós queríamos revezar para segurá-la, então sim, foi uma experiência muito boa. Ela estava bem fisicamente? Ela está bem fisicamente? Sim, e isso ficou evidente desde o começo. E, sabe, levá-la ao hospital, eu acho que foi a sua garantia disso, vinda das pessoas que sabem o que estão fazendo. Já falamos sobre a reação dos pais da Cleo ao receberem a notícia. Qual foi a reação da Cleo ao ver os pais pela primeira vez? Ah, sim, mamãe. Abraços apertados, beijos, sim, e muitas lágrimas, sabe? Então, como você pode imaginar, é isso mesmo. Essa é a melhor noite da sua carreira? Sem dúvida. Antes de encontrar Cleo, a polícia já havia parado Terrence por direção imprudente perto de sua casa, onde Cleo estava presa. Ele foi preso e acusado de sequestrar uma menor de 16 anos, enquanto a menina de 4 anos estava na casa de Terrence. Ele a trancou em um quarto com um colchão no chão e aumentava o volume do rádio para abafar os gritos dela chamando pela mãe. Em um momento, Cleo até ouviu seu nome no rádio e começou a chorar pelos pais. Isso só fez Terrence aumentar ainda mais o volume do rádio. Dói saber que ela estava pedindo ajuda e nós não estávamos lá. Dói saber que ela estava pedindo ajuda e... Dói saber que ela estava pedindo ajuda e foi ignorada. Ele também deixou a pequena Cleo sozinha em casa por horas, enquanto ia a reuniões, fazia compras e visitava seus parentes. Durante o interrogatório, Terrence disse à polícia que tentou amarrar Cleo com fita adesiva nas mãos, pés e boca. E também tentou amarrá-la a uma cadeira, mas ele disse que suas tentativas falharam porque ela era um pouco brigona. No entanto, ele também disse aos investigadores que não queria machucá-la de verdade. A polícia passou dias vasculhando a casa onde Cleo foi encontrada. Eles apreenderam um telefone celular, bonecas Bratz, giz de cera e outros itens. E, incrivelmente, nas redes sociais, dias antes de Cleo ser encontrada. Terrence, na verdade, tinha adicionado a mãe dela, Ellie, como amiga, e ela mal sabia que esse era o homem que tinha levado sua filha quando Terrence Kelly foi até o acampamento remoto Blowholes, no oeste da Austrália. Naquela noite, ele queria apenas roubar dinheiro e bolsas, mas saiu de lá com uma criança. O crime de Terrence também foi incentivado pela metanfetamina que ele havia consumido. Antes de levar Cleo, ele abriu o zíper da barraca da família entre 2 horas e 44 horas e 40 da manhã. Depois, ele levou Cleo da barraca com um saco de dormir e sumiu na noite.
O motivo pelo qual Terrence disse à polícia que realmente havia levado Cleo foi porque ele queria uma menininha para brincar e vestir. Ele também disse que não tinha planejado ficar com a menina, mas não está claro exatamente qual era o seu plano. O sequestrador dela, o solitário obcecado por bonecas Terrence Kelly. Ele tinha suas fantasias e estava tentando torná-las realidade. Aconteceu de ser a nossa barraca que ele invadiu. Após Terrence roubar Cleo, ele desligou o celular. Depois ele pegou uma estrada de terra para casa, em Carnarvon, a apenas 3 quilômetros de onde Cleo morava com os pais. Mas ele errou, pois ao voltar para casa, ligou o celular de novo. Isso foi crucial, pois se ele não ligasse o celular de novo, talvez Cleo nunca fosse encontrada. Um único sinal foi enviado para uma torre de celular perto do acampamento da família de Cleo. O sinal ocorreu às 3h05 do dia 16 de outubro e levou a polícia a encontrar a menina de 4 anos. No julgamento, a defesa de Terrence Kelly atribuiu seus atos ao vício em metanfetamina e à infância difícil. Com apenas 2 anos, Terrence foi abandonado por pais alcoólatras e dependentes de drogas, sendo enviado para viver com a tia. Antes, ele já tinha recebido álcool em suas mamadeiras. Com apenas 12 anos de idade, Terrence já havia sido hospitalizado por querer tirar a própria vida. Além disso, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, depressão, ansiedade e possível síndrome alcoólica fetal. Ele tinha traços marcantes de personalidade borderline e narcisista. Kelly admitiu que estava sob efeito de drogas na época, vivendo em um mundo de fantasia idealizado para escapar de seu passado traumático. Isso incluía uma complexa rede de perfis em redes sociais para uma família inexistente. Sabe, ele queria uma filha, ele queria uma esposa. Em outubro de 2021, Terrence Kelly, 37 anos, declarou-se culpado pelo crime. Ele foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão e só poderá pedir liberdade condicional após cumprir 7 anos. Tudo começou como uma investigação massiva de amplo espectro e foi se estreitando e se estreitando. Pouco antes de sua prisão, passaram a focar mais nele. O pesadelo continua. Nesta semana, Terrence Kelly começou a contestar sua sentença. Sua defesa entrou com recurso, alegando que sua infância difícil não foi devidamente considerada. Em declaração, os pais de Cleo afirmaram que Terrence destruiu suas vidas. A mãe dela, Ellie Smith, disse: "Como mãe, você quer garantir que eles sejam crianças o maior tempo possível." Ela perdeu isso, que foi tirado dela na primeira semana depois que a pequena Cleo voltou para casa. Ela ficou tão assustada que precisou dormir com todas as luzes acesas e todas as portas da casa completamente abertas. Ainda assim, ela costumava acordar de madrugada gritando após pesadelos. E mesmo meses depois, Cleo ainda dizia para sua mãe e seu pai que tinha muitas noites tristes. Desde então, os Smith se mudaram de sua cidade natal, Carnarvon, para tentar não focar constantemente no que aconteceu lá. Cleo, que agora tem 8 anos, é uma garotinha feliz e adora andar a cavalo, ir à escola e fazer balé.